Fala, investidor, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre Vulcabras. A empresa divulgou seu balanço de fechamento de 2025, portanto, do quarto trimestre do ano, tá? E nós já vamos para os destaques, e na sequência a gente fala um pouquinho sobre o que é a empresa, quais são as principais marcas, para quem esteja começando no mundo dos investimentos, entenda como a empresa gera caixa. E vamos já ver aqui os destaques que ela traz para a gente. Então, os destaques é o seguinte, pessoal. Já de cara aqui, a empresa mostra que teve um volume bruto aqui de 9,2 milhões de pares de peças no quarto tri, com crescimento de 0,2% em relação ao quarto trimestre. No acumulado 2025, o volume alcançou 33,7 milhões de pares de peças, tá? Representando uma expansão aí de 4,2% em relação a 2024. Outro ponto importante é que a empresa traz aqui teve uma receita líquida de mais de 1 bilhão. Teve um crescimento aqui de 11,4% em relação ao quarto trimestre. E no acumulado do ano de 2025, a receita líquida totalizou 3 bilhões e 500 milhões, tá? Uma alta aí de 16,8% comparado com o mesmo período de 2024. E o lucro bruto, pessoal? O lucro bruto totalizou aqui 417 milhões, tá? Teve um crescimento aqui de 10,9% em relação ao quarto trimestre de 2024 e no acumulado de 2025 totalizou aqui o lucro bruto de 1 bi e 461 milhões, uma alta de 14,3% comparado com o ano de 2024. Agora falando de margem, a empresa teve a margem aqui de 41,4%, ou seja, teve um recuo no quarto tri de 2025 de 0,2 ponto percentual em relação ao quarto tri de 2024. No fechamento do ano, a empresa teve uma margem de 41%, tá? Que aqui tem uma queda de 0,9 ponto percentual comparado com o mesmo período de 24. E agora a última linha do balanço é referente ao lucro líquido, pessoal. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a última linha do balanço, vocês estarão ouvindo falar do lucro líquido. O lucro líquido da empresa foi de 158,8 milhões no quarto trimestre. Teve um recuo, ou seja, teve uma queda de 6,1% em relação ao quarto trimestre de 2024, com a margem líquida aqui de 15,7%, e esse é um ponto de atenção que ela caiu 3 pontos percentual na comparação anual. No acumulado de 2025, o lucro líquido alcançou 1,165 bi e 3 milhões, crescimento de 104% frente a 2024, com margem líquida de 32,7%, ou seja, um avanço aqui de 14 pontos percentual em relação ao ano anterior. Por fim, se tratando aqui dos destaques, a empresa teve um EBITDA aqui de 220,7 milhões. Teve um crescimento aqui nesse número de 14,8% em relação ao quarto trimestre, com margem EBITDA de 21,9%. Ou seja, teve um avanço, pessoal, aqui de 0,7 ponto percentual na comparação anual. Já no acumulado de 2025, o EBITDA somou 884 milhões, uma alta de 28,7% frente a 2024, com margem EBITDA de 24,8%. Nós estamos falando aqui de um aumento de 2,3 pontos percentual acima do registrado no ano anterior. Então, esses são os destaques, de forma resumida, do resultado da empresa.
Mas nós vamos entender um pouquinho agora, até em respeito a quem está iniciando nesse mundo dos investimentos, para entender um pouquinho mais sobre a empresa. Vamos lá. A empresa, pessoal, vamos aqui para o investidor 10. Quais são as regiões onde a Vulcabras gera receita? Tá? Então, 97% da receita dela é gerada no Brasil e 3% em outros países. Tá? Então, já dentro do negócio, quais são as principais marcas geradoras de caixa para a empresa, né? Geradoras de receita. Então, vamos lá. Calçados esportivos representam aí 85% do negócio da empresa, ou seja, tem uma forte concentração em calçados esportivos. Confecções é apenas 8% e demais calçados e outros concentram aqui 7%, ou seja, uma empresa de calçados esportivos, para que todo mundo entenda do que se trata a Vulcabras. E continuando, pessoal, alguns pontos que eu trago um destaque aqui, sobretudo para nós que somos iniciantes, olhando para o negócio em si, o que os resultados significam para quem está começando agora a investir na Bolsa de Valores, investir nas empresas listadas na Bolsa de Valores? Pontos importantes, pessoal. Receita crescendo. Se a receita cresce, ou seja, aqui nós estamos vendo, deixa eu dar um destaque novamente, nós estamos vendo a receita crescendo 11%, isso é um bom sinal para quem está iniciando. Se receita cresce, é importante para o negócio, porque quer dizer que a empresa está vendendo mais ou melhor precificada, tá? Está vendendo a um preço melhor e está gerando uma receita, portanto, mais elevada. EBITDA crescendo, tá? O que significa quando o EBITDA está crescendo? Aqui nós temos, por exemplo, 14,8% em relação ao quarto TRI de 2024, ou seja, um crescimento. Se existe um crescimento do EBITDA, significa que a operação está crescendo, ou seja, a operação está saudável. A empresa não só vende, como também consegue transformar vendas em resultado operacional. Então, a margem EBITDA, o crescimento, ele é fundamental para a operação. E quando você olha os demais resultados, como por exemplo, o lucro líquido, que é um dos principais, se não o principal, tá? O lucro líquido recuando em um trimestre não é o fim do mundo. Esse é um ponto importante, que tem diversos fatores que podem impactar no lucro líquido, tá? Pode ser causado por investimentos, por dívida, custos temporários ou efeito fiscal, tá? Vocês vejam que aqui no lucro líquido, a margem e lucro líquido e margem líquida, né, nesse card aqui, onde a empresa teve um lucro líquido de 158,8 milhões, a empresa teve um recuo de 6,1% em relação ao trimestre anterior, ou, aliás, em relação ao quarto trimestre de 2024. Significa dizer que a empresa teve redução no lucro comparado com o lucro de 2024, tá? Com o quarto tri de 2024. Esse é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Acontecem alguns fatores ou outros, como já comentei, investimentos, dívidas, custos temporários ou efeitos fiscais que podem causar essas distorções, essas variações para cima ou para baixo na linha do lucro líquido, tá? E um ponto fundamental dentro de toda a análise, pessoal, que nós precisamos destacar é o que provoca um lucro maior ou um lucro menor dentro de um determinado período, tá? Nós vimos, aqui eu já estou na release de resultados, que é uma apresentação um pouco mais detalhada da empresa. A gente estava aqui na
na apresentação de resultado, que é uma apresentação menos robusta, né? Menos detalhada, ela é mais gerencial, tá? Ou seja, quando a gente olha aqui, nós temos os destaques, tá? Os destaques gerenciais, e ela vai detalhar de modo geral os resultados, ela é bem mais direta. Já na release de resultados, ela destaca praticamente tudo que é importante dentro da apresentação, ela detalha muito mais. Então, aqui com a release de resultados aberta, a gente tem os mesmos resultados, obviamente, que é a mesma apresentação, praticamente, os mesmos números. Nós vamos olhar agora o que a empresa mencionou no fato de o lucro líquido ter caído. E aqui, pessoal, nós estamos falando agora da última linha do balanço, né? Do lucro líquido e margem líquida. Tá? Então, como falamos, a empresa teve um lucro de 158,8 milhões, né? O que representou uma queda de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro totalizou 169,2 milhões. Com a margem líquida do trimestre, alcançou 15,7%, com uma queda aqui de 3 pontos percentuais, tá? Em comparação aos 18,7 observados no quarto trimestre do ano anterior. Aí agora ele vai explicar o que aconteceu para ter essa queda no lucro comparado com o ano anterior, tá? Então vamos lá. Na comparação, ele vai dizer o seguinte: a queda do lucro, tanto em termos nominais quanto relativos, decorreu principalmente do aumento das despesas financeiras. Então nós já achamos aqui o que aconteceu efetivamente. Despesas financeiras em função do novo perfil da alavancagem da companhia. Então isso aqui é importante, pessoal. Bem como do maior reconhecimento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, tá? Ou seja, temos dois pontos aqui fundamentais que contribuíram para a redução do lucro da empresa, nesse sentido. Dando continuidade, nós temos o seguinte: em conjunto com esses fatores, uma variação negativa de 34,2 milhões em relação ao resultado apurado. Em conjunto, esses fatores representaram uma variação negativa de 34,2 milhões em relação ao resultado apurado no quarto trimestre de 2024. Então, mesmo diante desses fatores desfavoráveis que a empresa menciona aí, no quarto TRI de 2025, a Vulcabras apresentou um trimestre de lucro líquido robusto, a empresa menciona lucro líquido robusto, e o forte desempenho das vendas, aliado à maior diluição das despesas operacionais, contribuiu para compensar a pressão sobre a margem bruta e mitigar os impactos negativos do resultado financeiro e do aumento da carga tributária. Isso é importante, pessoal, porque mesmo com um cenário desafiador, a empresa conseguiu manter a margem equilibrada, tá? Então, no acumulado do ano, a empresa, como a gente já viu, lucrou 1,165 bi,3 milhões, representando um crescimento, ou melhor dizendo, pessoal, corrigindo, 1 bi,165,3 milhões, representando um crescimento de 104% em relação ao resultado apurado no mesmo período do ano anterior. A margem líquida, mais uma vez aqui reforçando com vocês, evoluiu 14 pontos percentuais na comparação anual, passando de 18,7% em 2024 para 32,7% em relação, ou melhor dizendo, para 32,7% em 2025. Então, são resultados bem interessantes aqui quando ele coloca isso daqui de forma muito visual.
Então, pessoal, o resultado da Vulcabras, mesmo diante do cenário desafiador, se mostrou interessante, né, nessa perspectiva. Teve uma redução, sim, do lucro no último trimestre, mas no ano a empresa teve um salto nessa mesma perspectiva, ou seja, aumentou aqui significativamente a última linha. E agora nós vamos analisar, entender um pouquinho aqui, como que o mercado entendeu esse resultado, pessoal. Olhando no InfoMoney, Vulcabras tem lucro líquido de 158 milhões, com queda de 6%. A companhia apurou o EBITDA recorrente de 220,7 milhões, expansão de 14,8% sobre o desempenho do quarto trimestre de 2024. Aí aquele aqui, ó, vejam, Vulcabras recupera margem, bate recorde de receita e começa 2026, o primeiro semestre já vendido. Que ele menciona, fabricante de roupas e calçados esportivos encerrou 2025 com receita bruta de 4,2 bi e expansão na casa de 2 dígitos nos principais indicadores da empresa. Tá? Então é importante aqui as matérias que mencionam o desempenho da Vulcabras. Vamos ver um pouquinho agora como que se comportou a ação no dia de hoje, no dia 4/3, VUC3. Então, Vulcabras, vocês percebam que Vulcabras abriu em alta hoje 4%. Né? Então, o mercado gostou do resultado, em tese. Né? Abriu aqui com 4% e corrigiu ao longo do dia, ali praticamente ficou no 0 a 0, aos R$ 18, próximo dos R$ 18, R$ 18,20, 19, tá? Então, o mercado entendeu de forma positiva aqui no início da abertura, mas logo na sequência, ao longo do dia, ele fez a correção. Vocês percebam que nos últimos 5 dias, o mercado aí, ele não está tão bem assim na Vulcabras, está caindo aí 5%. Vamos dizer que no último mês está 1,39%. Um ano aí ele está. E agora vamos aqui para o investidor 10. Dá uma olhada nos indicadores fundamentalistas. A empresa atualmente está cotada a R$ 18,19, com a valorização absurda aos 43 e 44%, com um PL de 4,9 vezes, então um PL muito barato, olhando por essa perspectiva. Um P sobre VP de 2,37 e um dividend yield de 29,03%. Então, um absurdo também esse dividend yield. E mais essa valorização. Então, quem comprou a empresa 12 meses atrás e comprou aqui a R$ 12, está com uma valorização absurda e recebendo um dividend yield aqui também gigante. Então, fenomenal aqui os indicadores fundamentalistas da empresa nesse sentido. Rentabilidade aqui, ela está negativa apenas nos últimos 3 meses, porque no restante dos períodos aqui, todos eles, é uma empresa muito, muito rentável, por esse ponto de vista. Então, esses foram os resultados da empresa, né? Uma queda aí de 6% no lucro, com questões relacionadas a impostos, mais questões financeiras. De todo modo, o mercado, de forma resumida aqui, reagiu bem no início do pregão e depois corrigiu todo o ganho ali da abertura, tá? Então, fechando aqui o nosso vídeo de hoje, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do resultado da Vulcabras. Foi um resultado bacana? Foi um resultado ruim? O que vocês acharam? Vocês já estão posicionados na Vulcabras?
ou estão estudando a possibilidade de fazerem isso. Isso é muito importante. Estudar é a melhor forma que você tem de compreender o mercado e melhor aplicar seu capital. Se você nos acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.